Por dar ouvir a pregação que o Senhor te deu, né? Os conselhos que o Senhor te usou para dar. E você observa a vida daquela pessoa mudando, ser restaurada, aquela pessoa seguir um novo caminho. E você vê aquela pessoa se alegrar, aquela pessoa que ontem roubava, usava drogas, hoje não faz mais isso, hoje ela tem um emprego, hoje a vida dela é transformada, Deus deu a ela uma família, Deus mudou a vida daquele filho, mudou a vida daquela esposa. Meu querido, eu acho que a alegria maior de todo líder, e principalmente no ministério, é você ver e contemplar que aquilo que você fez não foi em vão. Aquilo que você fez tocou vidas, mudou vidas. Você olha e vê a face da pessoa brilhando de alegria porque você conseguiu levar. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 13, no versículo 7, lembre-se dos seus líderes, que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Nosso podcast de hoje começa com a palavra e com um tema. O tema é esse sobre liderança. E hoje nosso bate-papo aqui é com o nosso pastor presidente, o pastor da Batista Milagre Sede. E eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Pastor André, fique à vontade, se apresente para os nossos ouvintes do nosso podcast. Olá, paz do Senhor a todos. O Senhor esteja abençoando a vida de todos vocês que estão nos ouvindo e que a graça e a bondade de Deus os acompanhe. Ele se apresentar para vocês. Pastor André, fique à vontade, se apresente para os nossos ouvintes do nosso podcast. Olá, paz do Senhor a todos. O Senhor esteja abençoando a vida de todos vocês que estão nos ouvindo e que a graça e a bondade de Deus os acompanhe. Eu sou o pastor André Luiz, aqui da Igreja Batista Milagres, no bairro Casebre, na cidade de Feira de Santana, e é um prazer estar aqui, né, falando com todos e sendo aqui também canal de bênção através do nosso evangelista Jailan, em nome de Jesus, a qual nos fez esse convite e com bastante alegria estamos aqui participando. E eu quero deixar que ele comece comentando um pouco sobre esse tema, sobre liderança. Liderança, né, Jailan? Liderança é algo tremendo, assim, da parte de Deus, porque você vai ver em toda a Bíblia, Deus, ele governa os céus, a terra, o mar e tudo aqui ele assim fez. E em todo esse governo de Deus, você folheando a Bíblia, você vai ver sempre Deus levantando liderança. Deus sempre constituindo líderes para guiar o seu povo, para ser instrumento dele no meio da terra, para colocar diante do povo a sua vontade. Você percebe que Deus, ele é um ser bastante organizado, pois até nos céus, Deus ele utiliza a liderança. Você vai ver que há a classe de anjos, né? Há anjos, arcanjos, querubins, serafins, e cada um exercendo a liderança que Deus assim lhe otorgou, né? Então, o céu ele é organizado a liderança e não seria diferente aqui na terra através da sua igreja também, né? Voltando assim, trazendo para a igreja, você vai ver em tudo Deus ele organiza aquilo que ele faz através da liderança. Então, é um assunto que você assim nos trouxe, que é bastante importante, que nós devemos pedir sabedoria a Deus para que ele venha compreender, porque infelizmente diante de toda e qualquer liderança também há uma reação, né, no meio das pessoas quando se fala acerca de liderança. Você percebe que nem todo mundo consegue ser liderado, não é isso, Jair? E você percebe que devido a isso aí é que muitos líderes acabam padecendo. Você vai vendo que as pessoas, para que elas possam olhar para as suas lideranças com outros olhos, é necessário que muitas vezes o Espírito de Deus venha estar trabalhando no interior dessa pessoa, abrindo seu entendimento, porque muitas vezes as pessoas até conhecem a palavra de Deus, mas ainda não são submissos à sua liderança, aonde a palavra de Deus ela cobra de nós, né, observarmos os líderes, como você acabou de ler aí, imitar a sua fé. Olha que podia dizer, imite sua fé. Olha que podia dizer, imite seus
líderes, mas o texto diz: imite a sua fé. É algo bastante importante nisso aí, né? E prestar bem atenção no que o texto está dizendo. Então tem ações do líder que não convém que nós venhamos imitar, mas tudo aquilo que estiver ligado à fé, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que traz crescimento, tudo aquilo que é louvável aos olhos da palavra de Deus na vida do líder, é para o liderado imitar. E como o senhor trouxe aí essa reflexão, me veio uma palavra que está lá em Romanos 13, no versículo 1, que ele diz assim, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Verdade, verdade. Você vê que Deus, ele já colocou na sua palavra, né? É inegável isso, para que nós saibamos que não há autoridade que não for concedida por ele. E, infelizmente, nós temos uma cultura que muitas vezes amaldiçoa até as suas autoridades. Não é? Se a coisa não está acontecendo de acordo com aquilo que eu acho, que eu penso, aquela autoridade é ruim. E isso eu não falo só na igreja não, viu, Jailan? O texto diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus, não é isso? Então vai além da questão eclesiástica, né? Isso abrange a polícia, isso abrange a própria polícia, né? Todas as autoridades constituídas no mundo. É a permissão de Deus. Nós falamos muitas vezes quando pregamos ou até quando evangelizamos que nenhuma folha cai se Deus não permitir. Então, se aquele político ou aquela pessoa, aquele cidadão que se tornou policial está ali, houve uma permissão de Deus. Vai muito além do meio cristão a liderança, que Deus ele está. Tem a primeira pergunta aqui: qual a principal característica para ser um bom líder? Jailan, eu acredito que algo que não pode faltar em um líder é o desejo de servir. Pois o líder que não sabe servir os seus liderados, ou trazendo agora para a nossa área igreja também, né? Eu sei que o servir abrange todas as áreas, mas como nós somos cristãos e estamos falando com certeza para muitos cristãos, o líder que ele não está propício a servir, ele tende a falhar muito mais no seu ministério. Você entende? O serviço, ele tem que chegar primeiro ou até antecipar a sua liderança. O próprio Jesus, ele antes de ser crucificado, na noite em que foi traído, né, o texto diz assim, ele se ajoelhou, lavou os pés dos discípulos, muitos não entenderam ali como Pedro, e o texto diz que Jesus falou com Pedro: Pedro, se você não me permitir, você não terá parte comigo. Em seguida, ao terminar, ele diz: vocês me veem como mestre e senhor, e isso eu sou, porém, assim como eu lavei os vossos pés, ou melhor dizendo, assim como eu vos servi, vocês também deverão servir uns aos outros. Em outro texto, Jesus fala que aquele que quer ser grande no reino de Deus, ele tem que ser pequeno e tem que ser servo de todos. Então, a gente vai compreendendo pelos evangelhos, pelo ensinamento de Jesus, pelas cartas paulinas, que a essência da liderança é o serviço. Nós temos que, como líderes, ter o coração aberto para servir, né? E, com certeza, aquele que for disposto a isso, o seu ministério ele será bem frutífero. Eu acredito que os irmãos têm sido muito abençoados nesse momento por essa palavra. Vamos para a segunda pergunta, que é: qual é a maior dificuldade da liderança? A maior dificuldade de uma liderança. A maior dificuldade de uma liderança. Olha que tem muitas, viu, Jailan? Principalmente na igreja, né? Porque ser líder não é fácil. E nós que servimos a Deus, muitas vezes liderar não é uma escolha nossa, é algo do Senhor, como a própria Bíblia fala, né? Quem crê na palavra do Senhor entende isso, sabe que a liderança ela é escolhida pelo Senhor. O próprio Jesus diz: não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, não é isso? E o Espírito Santo, ele outorga com os dons ministeriais a cada um. E nós sabemos que liderar, cuidar de vidas não é algo fácil, é um desafio diário. E eu acredito que para cada líder eclesiástico, cada pastor, um dos maiores desafios dele é tentar liderar alguém que não quer ser liderado. Você entende isso? O maior desafio do líder é tentar conduzir um rebanho que não quer ser conduzido. Amém. Eu lembro, Moisés liderava eles ali e eles se rebelaram, né?
Se rebelaram contra a liderança de Moisés. É isso. Achando sim que aquilo era algo que Moisés tinha projetado com Arão, não é isso? Quando na verdade foi algo imposto por Deus. Isso. E aí é que é complicado, viu, Jailan? É complicadíssimo aí essa questão do líder, porque foi Deus que levantou Moisés, foi Deus que estabeleceu Moisés na liderança e confirmou tudo aquilo com sinais e prodígios, conseguiu vencer Faraó, foi o próprio Deus que desceu para guerrear, e de repente se levantam ali aqueles 3 homens questionando a liderança de Moisés, questionando a liderança de Arão, e eles alegam de uma forma, utilizando até mesmo coisas da palavra. Eles olha, todo o povo é santo, porque somente Arão, que é seu irmão, e você vão estar sobre o povo. Você entende? E muitas vezes quando nós não nos deixamos, a gente não demonstra totalmente que não estamos aceitando a escolha de Deus. Nós usamos a própria palavra e dizemos o que? Eu também ouço a Deus, eu faço aquilo que Deus mandar, se Deus falar o meu coração, é o que a gente ouve muito na igreja. Mas, então para que Deus colocou líder na igreja? Para que Deus levantou pastores? Você entende? Se você pode ser liderado tão somente diretamente por Ele, porque você falar com Deus, eles também, Deus fala com você. Você já parou para pensar nisso? É complicado, né? Nós vemos o apóstolo Paulo, ele padecer diversas vezes, né? Ele expressa nas suas cartas, as pessoas o questionando acerca da sua liderança, da forma que Paulo liderava, ensinava. Alguns questionavam até o seu apostolado, mas Paulo sabia que naquele dia lá em Damasco, ele teve aquele encontro com Jesus e foi ali que Jesus lhe levantou e lhe separou para aquele ministério. Jesus, e foi ali que Jesus lhe levantou e lhe separou para aquele ministério. A convicção que Paulo recebeu ali foi algo que poderia tirar do seu coração aquela certeza. E muitos, por Paulo, muitas vezes, cobrar a santidade, cobrar a separação, cobrar a doutrina real e verdadeira do Evangelho, a liberdade. Muitos questionavam a sua liderança, muitos questionavam dele ser escolhido. Então era um desafio gigantesco, né, para o apóstolo e com certeza para muitos de nós, se é que você me compreende. Perfeito, sua resposta foi perfeita. Tem mais 2 perguntas aqui, eu vou fazer a número 2 aqui. Qual é hoje a maior alegria de André como um líder? A alegria de André como líder. Eu acho que não só de André, mas eu acredito de todo líder. A alegria do líder é quando ele pode dizer, eu deixei aquela marca em alguém. Sabe, assim, a gente tem um texto na Bíblia que Paulo diz assim, eu carrego em mim as marcas que Cristo deixou nele, fez ele tornar o homem e a pessoa que ele foi. Eu acredito que a alegria, isso para mim eu digo de coração, para mim é um gozo em ver, quando eu olho uma pessoa, eu sei que eu como homem, eu não tenho poder nenhum para fazer nada, mas como servo de Deus ele nos faz ser participantes da sua obra. E quando eu observo alguém, outrora andava jogado, andava em as drogas, a prostituição, ou sem esperança, com a vida destruída, e você começa a olhar para aquela pessoa e você vê Deus transformar a vida dela através da sua vida, porque você se colocou na posição para pregar, para falar do amor de Deus, para aconselhar, para orientar, e você vê que aquela pessoa, por dar crédito, por dar ouvir a pregação que o Senhor te deu, né, os conselhos que o Senhor te usou para dar, e você observa a vida daquela pessoa mudando, ser restaurada, aquela pessoa seguir um novo caminho, e você vê aquela pessoa se alegar, aquela pessoa que ontem roubava, usava drogas, hoje não faz mais isso, hoje ela tem um emprego, hoje a vida dela é transformada, Deus deu a ela uma família, Deus mudou a vida daquele filho, mudou a vida daquela esposa. Meu querido, eu acho que a alegria é ele contemplar que aquilo que você fez não foi em vão, aquilo que você fez tocou vidas, mudou vidas. Você olha e vê a face da pessoa brilhando de alegria, porque você conseguiu levar Jesus para ela, você conseguiu tocar o coração dela com a palavra de Deus. Isso não tem preço, Jair. Esse é o maior milagre que Deus nos concede como líder, sabe? Porque você pode orar por uma pessoa e Deus ali curar ela de alguma enfermidade, e ela nunca mais ir lá na igreja. Mas quando Deus te usa para discipular aquela pessoa, e aquela pessoa deixa de seguir um certo caminho e passa de um novo caminho, e você foi a pessoa que influenciou aquela
aquela vida a mudar, isso não tem preço. Isso é um gozo, uma alegria que todo líder sente e aquilo é um combustível para que o líder continue seguindo, entendeu? Eu te digo Entendo. isso porque diversas vezes eu já me vi também desanimado, já me vi também abatido e de repente Deus colocar diante de mim alguém que veio falar, poxa, olha, eu quero tido e de repente Deus colocar diante de mim alguém que veio falar, poxa, olha, eu quero agradecer a Deus porque naquele dia Deus te colocou no meu caminho e aquilo que você falou para mim mudou meu pensamento, Deus tocou meu coração e hoje eu estou bem porque naquele dia, justamente naquele momento, Deus colocou no meu caminho. Irmão, isso nos renova. Isso é um peso de glória que Deus derrama sobre nós, porque olha, eu não me vejo como super-homem, Jair. Eu acho que eu posso ser até... Eu me vejo muitas vezes até mais desprezível do que outras pessoas que estão aí. Porém, quando Deus coloca pessoas para dar esse tipo de testemunho para a gente regozija tanto, a gente se alegra tanto, entendeu? A gente fala, olha Deus, é verdade, não é em vão que eu estou fazendo, então vale a pena passar por isso aqui, vale a pena padecer ali, vale a pena prosseguir no ministério, porque ou pouco ou muito, pelo menos em algum momento eu estou sendo protegido. Eu achei muito interessante essa parte que o senhor falou sobre que isso gera algo muito interessante, muito bom. E vamos finalizar com uma pergunta aqui que eu acho que nesses momentos é o que vários líderes falham. Nessa última pergunta aqui é o que mais deixa, eu acredito, que deixa mais o líder em uma posição, quando ele não sabe lidar com isso, em uma posição ruim diante daquela situação, que é como deve ser uma atitude de um líder quando seus liderados estão em conflito? É complicado. Que pergunta, viu, Gelan? É um Por isso eu pouco deixei ela complicado. pro final. Deixou ela pro final, né? Já deixou essa bomba aí pro final, né? Já deixei pro final. Nossa, Jailan, eu digo assim que é complicado, porque liderar não é chefiar, você entende? Quando você Verdade. na sua empresa, onde você trabalha, você entra em conflito com um outro empregado, né, com um outro colega de trabalho, o gerente ele chega, ou o chefe chega, e bota todos os dois no lugar e todo mundo acata, abaixa a cabeça do colega de trabalho. O gerente ele chega, ou o chefe chega, e bota todos os dois no lugar e todo mundo acata, abaixa a cabeça e volta a trabalhar e a produzir. E assim falar nem que sabe o necessário, porque todos os dois precisam do emprego. Estou certo? Isso. E ninguém fica de cara feia pro chefe, porque ninguém quer perder seu emprego ou quer ficar tendo uma marcação do chefe. Isso. Como fazer isso na igreja? Onde na igreja, nos dias de hoje, se um pastor ou líder repreender muitas vezes a ovelha, ela pode se chatear e simplesmente ela sai da igreja e procura outra. É complexo. Hoje, o líder, repreender uma ovelha, né? E o líder não pode deixar também de repreender, porque se ele vê o erro e não chama atenção, Deus amanhã cobra dele. Você entende? Então o líder ele não pode ter medo de perder também a ovelha, né? Não que ele queira perder, mas porque além dele ter compromisso com as ovelhas, ele tem que prestar contas a Deus. Então, concernente essa questão de conflitos com o liderado, você também tem muita coisa a aprender. Porém, uma coisa o líder ele tem que ser, ele não pode deixar de ser de maneira alguma imparcial, entende? O líder ele jamais pode escolher lado. O líder, na verdade, ele só tem um lado a escolher, e esse lado é o lado da Bíblia. Então, no momento que os liderados estão em conflito, o líder ele vai ter que se portar sempre do lado da Bíblia, e aonde a Bíblia diz que convém que os irmãos vivam em união. Se está tendo contenda, não tem certo na parada, está todo mundo errado. E se está todo mundo errado, a disciplina é para todos, você entende? Sim, perfeitamente. Eu te digo isso, né, porque no começo da minha caminhada pastoral, eu tive que tomar até algumas atitudes muitas vezes, e posso também te dizer, olha, muitas atitudes que eu tomei como líder, hoje, com um pouco de amadurecimento que tive, com certeza se fosse hoje, eu tomaria outros tipos de atitude. Mas, como nós não nascemos sabendo nada, a gente aprende, e aprende muito mais com os nossos erros, né, eu posso te dizer uma coisa, as atitudes que eu tomei e que com certeza hoje eu tomaria da mesma forma. Principalmente nessa questão de contenda entre liderados, né? Já teve momentos de eu ter que disciplinar todos que estavam metidos na confusão.
situação. Até quem tinha pouca influência, como aquele que tinha muita. Por quê? Porque eu tinha que ser imparcial. Eu não podia escolher lado. Você já se viu naquela situação onde se você escolhe um lado, você desagrada o outro? Um pai, uma mãe, quando os dois filhos estão brigando, na maioria das vezes, quando estão brigando, o pai não está presente, não está por perto. Aí cada um traz a sua versão. Se a mãe ou o pai escolher um lado, o outro se sente rejeitado e aquilo pode gerar uma certa revolta. Você entende? Uhum. E daí a mãe sábia e o pai sábio, o que é que faz? Todo mundo apanha. Todo mundo passa pela disciplina. Por quê? Porque o pai e a mãe não podem dizer quem está certo ou quem está errado, porque não se fazia presente. Mas ele pode mostrar para os dois que não há queridinho dentro de casa, que todo mundo é filho e todo mundo. Você entende? Sim, conseguiu se sair muito bem nessa pergunta. Então o pastor, ele muitas vezes vai ficar da mesma forma, até porque só quem se faz presente 24 horas e vê toda a situação é Deus. Então a gente vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz o seguinte, olha, pastor, mas foi fulano que errou, é fulano que é problema. Então se fulano é problema, fulano é o mais fraco. Se o fulano é mais fraco, a Bíblia diz que você que é forte, suporte o mais fraco. Se você não conseguiu suportar, você errou, o fulano que é fraco também já está errando. Então todo mundo passa pela disciplina. Um para aprender a ajudar o outro. Entende, Alan? Porém, no final, quem estava se achando certo não vai ficar satisfeito com o pastor e quem estava errado também não vai ficar satisfeito com o pastor porque ninguém gosta de disciplina. Você entende? E é nesse momento você, como líder, tem que ter consciência de que quem te colocou ali foi Deus e pro teu joelho orar, apresentar sempre a situação, pedir graça a Deus e depois contornar. Porque quando está todo mundo à flor da pele, ninguém quer ouvir ninguém, ninguém quer ouvir ninguém quer aceitar a disciplina, todo mundo acha que tem razão, mas o próprio Deus ele depois vai nos dando amor, nos dando sabedoria para lidar com aquela situação e fazer com que os irmãos depois voltem a seguir e voltar ao propósito que é estar unidos para o crescimento do reino de Deus. Então até o pastor inculcar isso na cabeça dos liderados, que convém que todos se unam para que o reino cresça, é um processo, meu amigo. E é o processo que Jesus também viveu, né? Porque naquela que Jesus não faltava era contenda. Deu para ouvir aí? Deu para responder aí, meu amigo? Deu muita, deu muita. Só temos agora a agradecer, né? Porque foi muito enriquecedor em conhecimento esse episódio. Eu acredito que eu fui muito, muito enriquecido em conhecimento e meus irmãos que estão escutando também estão sendo muito abençoados com esse episódio. E eu quero deixar para o senhor finalizar, pastor, com uma palavra para esse irmão, para essa irmã que está agora escutando esse episódio e que eles sejam enriquecidos com essa palavra que o senhor vai deixar agora para eles. Tá certo. O que eu deixo para os irmãos que estão nos ouvindo é o seguinte, Jair. Hoje, independente da posição que você esteja, porque eu já fui ovelha, eu já estive também sentado no banco, passei depois a ser evangelista, hoje sou pastor, também fora disso já fui filho, hoje já sou pai, e se Deus me der graça, amanhã eu serei avô, não é isso? Tudo são fases da nossa vida, em nossa caminhada. Então hoje você como ovelha ou liderado pode não compreender o seu líder, mas saiba de uma coisa, todo líder, ele tem prazer em ver seu liderado crescer, porque o líder que não tem prazer em ver seu liderado crescer é porque ele nunca foi um líder, pois os frutos da liderança estão nos seus liderados. E você que hoje não lidera ainda, saiba de uma coisa, amanhã você poderá liderar, e pode ter certeza, você vai seguir os seus ombros. Você que está começando a liderar agora, peça a cada dia a Deus amor na que você faz, porque se Deus não colocar amor, você abre mão e joga fora. E nós sabemos que se nós errarmos o nosso talento, o Senhor, a qual nós prestaremos conta, irá requerer. E o que faremos quando estivermos diante dele? Então cabe a nós pedirmos a cada dia a Deus sabedoria. Sabedoria para liderar, sabedoria para sermos parciais, sabedoria para sermos liderados também, né? Tentar nos colocar no lugar do outro, entender que na igreja nós temos um pastor, temos um líder, temos pessoas também que exercem liderança ali, como você também, evangelista, como outros obreiros, e que além de vocês exercerem liderança, vocês também são pais, são filhos, são maridos, são mulheres, são esposas, e que muitas vezes quem está de cá só enxerga o líder, não para pensar que aquele líder também é um marido, é um esposo, é um filho, é um pai. Você entende, Jailã? Porque se há uma coisa que muitas vezes faz muitos líderes adoecerem, é poder conciliar a sua liderança com o seu cotidiano, porque todos nós, além de liderar
liderarmos, nós também temos uma vida em meio à família, uma vida conjugal, e que muitos líderes, homens de Deus, falharam, porque muitas vezes a liderança absorveu todo o seu tempo e ele não teve tempo para ser pai, para ser esposo, e acabou perdendo a sua família. E nem todos os liderados compreendem isso também, que antes do líder ser pastor, o líder, ele casou, ele é marido, ele é esposo também, porque antes do ministério chegar para mim, quem chegou para mim primeiro foi a minha família, você entende? Uhum. E quando eu escolhi uma pessoa para ser minha esposa, eu não passava em minha cabeça que eu um dia seria pastor. E quando eu vim a ser pastor, quem veio a ser pastor foi eu. Deus me escolheu. Não quer dizer que porque Deus me escolheu a ser pastor, automaticamente também a minha esposa se tornou a pastor, que muitas vezes entra em conflito no meio da liderança, porque Deus deu dom ao homem ou à mulher, né, para ser o pastor, ser a pastora ali, e as pessoas muitas vezes acham que a outra parte, a outra metade, como esposa ou esposo, tem que ter o mesmo dom que ele tem, e não é assim, você entende? E muitos líderes acabam pagando grandes preços por causa disso. Acho que o filho do líder, é porque é filho do líder, ele tem que dar exemplo, aí acabam colocando certos julgos sobre a criança, julgos que ela não pediu para ter, porque até então ela não é a filha do pastor, ela é a filha daquela pessoa. Ou seja, meus filhos são filhos de André. O filho do pastor perde até o nome, né? Agora é filho do pastor. Você entende? Porque é filho do pastor, ele acaba carregando, ele não é mais ovelha, ele não é uma ovelha comum como as outras, ele é o filho do pastor. É a esposa do pastor. Então, o filho e a esposa do pastor não podem jamais errar, deixaram de ser humanos, deixaram de ter uma vida. É a esposa do pastor. Então, o filho e a esposa do pastor não podem jamais errar, deixaram de ser humanos, deixaram de ter uma vida social, porque o pai dele foi escolhido por Deus para ser pastor, e por causa disso eles também vão ter que carregar o mesmo fardo e o mesmo jugo. Você entende? Isso eu acho que é algo que nós, liderados, precisamos aprender a lidar com esse tipo de situação, para não sobrecarregar nossos líderes, porque é um fardo muito pesado para carregar. Não tem como o líder, que é pai, obrigar o filho a ter uma coisa que ele não tem condição de ter, porque ninguém pode obrigar ninguém a fazer coisa alguma, mas o Espírito Santo é que o convence, é o que a Bíblia diz, não é isso? E daí você vai ver que muitos casamentos, muitos pastores divorciam, muitos casamentos de pastores são destruídos, muitas famílias de pastores são destruídas, devido a essa mistura de não saber dividir a questão ministerial, a liderança com a questão familiar, por muita falta de sabedoria também, de muitos filhos do pai, não é do pastor, até porque quando vem filho, a questão da família veio antes do ministério. Se fosse assim, era para os filhos de Moisés se tornar libertador no lugar de Moisés, mas quem Deus levantou depois de Moisés foi Josué, você entende? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Os filhos de Davi foram levantados como rei porque havia a questão da dinastia, mas nem todos os filhos de Davi foram homens de Deus como Davi. Você compreende, Jailan? Exato. E daí é que está a coisa. E muitas vezes, por não conseguirmos separar esse tipo de coisa, a gente acaba sobrecarregando o fardo sobre a nossa liderança, colocando o fardo na família da liderança, e isso arrebenta a liderança, mano. Arrebenta a liderança, porque ninguém vai para o trabalho feliz se em casa a sua vida familiar não vai bem. Você consegue trabalhar satisfeito quando você não está bem em casa, né? É difícil. Ou você sai e a É sua muito mente fica em complicado. casa. Não. Sempre você leva algo, né? E aquilo atrapalha muito na sua produção. Com certeza, Mário. Então, o ministério pastoral não tem como ele ir bem se a família pastoral não for abraçada também e também compreendida. Você entende? Tem que ser compreendida. Os líderes, a sua liderança, ela tem que ser compreendida, até porque se o líder não estiver bem no meio da sua família, como é que ele vai dar a sua família aí bem? Isso. Dá para compreender? Isso, verdade. Então, eu deixo essa palavra aí para nossos ouvintes, né, que eles possam também tentar se colocar alguns momentos no lugar dos seus líderes e saber que, assim como eles não são perfeitos, os líderes também não são. O Senhor lhe diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mais uma vez, mas foi Ele que escolheu a nós. E por Ele nos escolher, Ele nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos frutos. Então a gente entende que Deus não nos escolheu porque éramos bons ou perfeitos, mas porque simplesmente aprove a Ele fazer isso e está estabelecido
estabelecido e acabou e vamos Bem, quero agradecer ao pastor por participar desse momento conosco. Eu creio que o bate-papo ficou um pouco longo, mas foi minutos preciosos, tanto para mim como para todos os ouvintes que estão até aqui nos escutando. E eu já quero deixar um spoiler, né, do próximo episódio do nosso podcast para aqueles que chegaram aqui no final. No próximo episódio vamos falar sobre casamento e com o evangelista Eliseu. O homem tem muita palavra sobre casamento. O que é que você acha, pastor, desse próximo episódio aí? Graças a Deus que é ele que ficou com esse abacaxi aí. Que Deus possa usá-lo, inspirá-lo para falar acerca de casamento, que também é um assunto bastante importante no nosso meio. Amém? Pastor, muito obrigado.